causas nós que vivemos no mundo dos efeitos. E a partir então de nosso lar, a reação logo se fez de imediata. Narrou-me oportunamente Chico Xavier que ele recebeu centenas de cartas de pessoas revoltadas com a informação e de alguns ditos espíritas, que naturalmente acreditavam no céu de algodão, neste céu de fantasia das quimeras tradicionais, nesses arquétipos ancestrais dos mitos, incapazes de penetrar e de conhecer a realidade, porque ela afeta profundamente o nosso comportamento. E o Chico, assustado, da pequenina Pedro Leopoldo, acusado de mistificador, de farsante, de ser um alucinado que trazia as páginas absurdas da sua imaginação em delírio para poder oferecê-las como se fossem da realidade, ele fica receoso. E quando André Luiz lhe fala que pretende escrever um outro livro, o segundo, Os Mensageiros, ele recusa-se. Não posso, meu irmão. O livro foi mal recebido. Eu tenho uma vasta correspondência de pessoas acusando-me de farsa, de pessoas criticando-me, dizendo que são delírios. Eu me recuso. E por que te recusa, Chico? Porque não tenho certeza. Claro que eu tenho certeza do irmão, do benfeitor, mas eu não sei exatamente como é esse mundo a que o senhor se refere. Ele disse, não há problema, Chico, eu te levarei lá. Tu vieste de lá e te olvidaste, mas eu te refrescarei a memória, com permissão de Emmanuel, levando-te no Aeróbus. E Chico descreve-me o Aeróbus e narra que naquela noite, adormecido através de passes magnéticos que lhe foram ministrados pelo Espírito André Luiz, desloca-se do corpo, através do desdobramento parcial do ser que somos, e levado até o Aeróbus, que o aguardavam num ponto especial da cidade de Pedro Leopoldo, ele agora vai atravessar a distância. Eu naturalmente pensei que fizesse uma grande vertical na direção de nosso lar. E ele disse, não, ele foi obedecendo à rotação da Terra, como mais tarde os foguetes iriam demonstrar ao colocar em torno do nosso planeta os satélites artificiais. E ele chega a nosso lar, estaciona a grande nave de natureza psíquica, a construção ideoplástica, e ele salta e deslumbra-se com este lugar abençoado e lembra-se do Parque das Águas. É claro que a expressão água é apenas para nos dar uma ideia aproximada, porque é muito difícil falar de coisas desconhecidas com palavras conhecidas. E ele vai contemplar as fontes que regurgitam, as fontes maravilhosas que despedem cascatas luminosas e que nada mais são do que formações de energia. E ali ele percebe pela primeira vez que o som tem cor e as cores têm som. Mais tarde, em 1952, foi publicado em língua portuguesa um livro. Ele vai levado a algumas câmaras de retificação, aos lugares de sofrimento, onde estão aqueles que necessitam de ajustar-se à psicosfera desse mundo maravilhoso, que é apenas uma colônia, uma das miríades de colônias que se multiplicam em volta do orbe terrestre. E, por fim, porque se alongava a visita, naquele lugar em que há uma luminosidade estranha, embora obedeça ao mesmo fuso horário da Terra, ele se recorda do ministério, o mais elevado, e fala com André Luiz da possibilidade de visitar aquele ministério onde Clarencio administrava toda a comunidade. E percebe que há uma luz imensa que verte do alto, que se transforma em uma fronteira entre o ministério da bênção divina e a comunidade. André Luiz diz, não podes. Face à tua situação de espírito encarnado, não podes atravessar, porque isso poderia incidir no perispírito e provocar a tua desencarnação. Então ele vê as luzes, aquela musicalidade sublime, e volta à terra.
Ao despertar com os olhos banhados de lágrimas, ele dirá: o irmão pode escrever o que quiser. E então vêm as obras, sucedem-se entre a terra e o céu. Vêm as obras científicas. E é nesse momento a paisagem terrestre do Brasil aure o conhecimento do mundo, além das dimensões físicas. A visão daqueles indivíduos extravagantes, que são policiadores dos demais indivíduos e estão sempre contra as ideias novas, lentamente foram substituídas essas posturas pela realidade do fato. Não havia nenhum pássaro branco que pudesse demonstrar que os corvos não são negros. O fato e a obra começam a ser vencida. Cheios de dias, 2 milhões de indivíduos viveram nosso lar, estiveram em nosso lar, passaram pelas câmaras de retificação, assustaram-se os que tinham a consciência bastante perturbada e que ficaram com medo de ir para lá, se merecerem, porque há regiões ainda menos gentis do que aquelas narradas por André Luiz, mas também aqueles outros que vivenciaram os momentos inolvidáveis da senhora Laura, de Lísias, desse notável médico que vive as experiências da dor para poder então desdobrar a misericórdia divina no próprio modus vivendi, no modus operandi. E nós passamos a entender a vida espiritual de uma maneira fascinante, simples, que não poderia ser diferente.